A promoção da diversidade e da liberdade religiosa no Brasil. Esse é o tema do debate de hoje no Melhor e Mais Justo. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participam desse debate Valmir Damasceno, dirigente de comunidade tradicional de matriz africana, Padre José Enes de Jesus, representante da Igreja Católica, e Samuel Luz, presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania e integrante da Comissão Interreligiosa da Prefeitura de São Paulo. A Lei 9.459, de 1997, considera crime inafiançável e imprescritível a prática de discriminação ou preconceito contra religiões. A pena prevista é a prisão de 1 a 3 anos, mais multa. Onde e como as pessoas podem fazer valer os seus direitos, denunciar, fazer valer os seus direitos em relação a crimes cometidos contra a religião. O professor Samuel dizia no final do segundo bloco, no intervalo, dizia o seguinte: queria falar de questões como a transfusão de sangue, etc. Queria que você falasse, Samuel, mas ao mesmo tempo que você juntasse a possibilidade do exercício de direito, como as pessoas que estão nos assistindo estão nos ouvindo, podem fazer valer os seus direitos. Na realidade, Tuto, muito importante essa sua provocação, porque o que acontece, o crime de intolerância religiosa, ele deveria ser recepcionado, na minha visão humilde, por qualquer agente público, por uma delegacia comum. Ele não precisaria ter uma delegacia especializada, mas no estado de São Paulo, existe uma delegacia chamada DECRAD, fica ali na Brigadeiro Tobias. Ela é a delegacia dos crimes dos crimes de intolerância religiosa. Tem até um telefone, né? Tem um telefone, eu não tenho aqui, não lembro. É o Disque 100. Isso, Disque 100. Mas eu creio que não deveria ser assim. O agente público, o delegado, o investigador, quem está lá na ponta, porque a intolerância ela não acontece lá no centro. E ela pode acontecer em qualquer lugar. Né? E quando você chega lá dizendo que o seu templo, o seu terreiro foi invadido, foi profanado, foi quebrado ali os móveis e tal, há uma tendência muito forte de acomodação simples. Então tem que se lavrar, eu acredito na importância de se lavrar o boletim de ocorrência no devido termo e depois fazer o encaminhamento aos órgãos especializados. Só que isso é uma cultura que precisa ser trabalhada. Nós promovemos, junto com a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da UAB de São Paulo, um curso há 2 anos atrás, na Acadepol. Todos os investigadores que Academia de Polícia, né? Academia de Polícia, que estavam em formação, eles foram, durante uma semana, nós damos um seminário de 4 horas para todas as turmas em formação. Quase 900 alunos passaram conosco, mas isso é muito pouco, mas já foi um primeiro passo. Então, nós vemos essa questão. Agora, eu queria, como você provocou aí, bem rapidamente, falar, por exemplo, de uma questão também muito comum, que a mídia muitas vezes divulga, né? Que alguém, um familiar está sujeito à morte porque não pôde tomar transfusão de sangue em função da sua religião, que são os testemunhos de Jeová. E hoje, né, a bioética, que é uma disciplina que surgiu na década de 70, ela respeita muito, a bioética trata, ela tem 4 princípios fundamentais, eu vou falar de um. É o princípio do respeito à autonomia do paciente. Pode parecer absurdo o que eu vou falar aqui, mas na crença dessas pessoas, e muitas vezes o conflito vem porque nós não entendemos a crença do outro, só a nossa. Então, quando alguém fala que prefere morrer do que tomar a transfusão de sangue, nós não entendemos. Mas se esse paciente for maior, não tiver filho menor, e disser assim, eu prefiro ficar nas mãos de Deus do que ficar nos homens e evitar de ter... Estiver na posse das suas faculdades mentais, né? E não tiver que... Porque é o seguinte, para eles acreditam que vão ser amaldiçoados. Então, que vida essa pessoa vai ter se ela viver com esse estigma? Então, isso é algo que eu coloco para o telespectador pensar.
né? E uma outra situação que ocorre muito é com o adventista do sétimo dia, por exemplo, que muitas vezes se sujeita a perder um emprego para não transgredir o sábado, que segundo a interpretação deles da Bíblia é um dia sagrado, se submetem à possibilidade de deixar, de passar de ano, de ter o seu progresso acadêmico. E recentemente a Defensoria de São Paulo, defendendo um estudante adventista do sétimo dia de registro, deu ganho de causa a esse estudante, porque existem maneiras de acomodar a situação, da pessoa cumprir aquela obrigação acadêmica ou aquela obrigação profissional num horário alternativo. Porque quando se quer, as pessoas não compensam as horas de trabalho para assistir o jogo da Copa, por que não pode se criar também uma situação de compensar o tempo de estudo ou o tempo de trabalho para a pessoa cumprir uma obrigação religiosa? Então são essas duas questões que eu coloco. Entre tantas outras, tantas outras. Eu até enumerei aqui, mas nem dá tempo de falar. O nosso tempo não será possível. Valmir, como exercer o direito à liberdade religiosa? Olha, o que me parece mais justo e mais adequado, né, aqui já é o exercício, o instrumento, né, primordial para o combate à intolerância religiosa e a exigência de direitos, seria a vigilância do Ministério Público. Hoje nós temos instrumento como a ouvidoria da CEPI, que é a Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, né, que recebe casos de denúncias, né. Hoje nós temos também as secretarias nos estados, a coordenadoria de promoção da igualdade racial dos municípios, os conselhos de promoção e desenvolvimento da comunidade negra, né? E esses agentes estão imbuídos e preparados para receber as denúncias. Agora, o que nós precisamos é que temos que estar vigilante, temos que estar participando da própria vida do país para que nós possamos avançar na busca de garantia de direito. Por exemplo, hoje... exercício do direito. Exato, né? exercício do direito. Eventualmente não adianta só ter a lei. Exatamente. É preciso fazer com que a lei vire prática. Hoje nós temos aí um estatuto, o que eu chamo de Estatuto Nacional, o Estatuto da Igualdade Racial, que ainda não foi regulamentado, ainda carece de regulamentação. Hoje nós temos um fato pioneiro no Estado brasileiro, que é o Estado da Bahia, onde recentemente foi sancionado o Estatuto da Igualdade Racial e de combate à intolerância religiosa do Estado da Bahia, né? Quer dizer, ele está um Estado, né, que, embora ali está concentrado toda uma comunidade de matriz africana, mas o Estado está bem mais avançado nessa discussão e interiorizando essa discussão, né? Enquanto nós vemos, por exemplo, a gente está falando para a Baixada Santista, aqui no litoral sul paulista, e nós acompanhamos e vimos casos flagrantes de intolerância religiosa contra povos e comunidades tradicionais de matriz africana, né? Na capital paulista, há flagrante respeito à comunidade indígena. Tem a comunidade indígena do Jaraguá, na Zona Norte, que também está lá largada. Na região sul, extremo sul da capital paulista, Parelheiros também, esses povos estão largados. Os povos ciganos também estão largados. Não há uma preocupação, não há um projeto de governo que possa envolver a sociedade para que possa, de fato, combater esses tipos de práticas ilegais e abusivas. E eu digo, só para finalizar, me reporto ao Intu, que é um provérbio banto, né? Que se eu existo é porque você me reconhece. Então, se esse povo existe, ele existe e precisa ser reconhecido pelo Estado brasileiro, que ainda é capenga no tocante a essas questões. Padre Enes, como garantir o exercício desse direito à liberdade de fé e de religiosidade? Então, de fato, nós temos bastante leis, não é? Nós temos também, hoje, bastante entidades que têm cuidado, não é,
desses irmãos que são aí discriminados, eu acredito que, eu concordo com o Pai Tata, que de fato é preciso de ter uma ação um pouco mais conjugada, não é? Que o Estado de fato coíba mais fortemente. Faça valer a Constituição. Faça valer a Constituição. É isso, Só isso. Não tem outra coisa. Olha, isso, fazer valer a Constituição. Você vê como são as coisas. Entraram duas perguntas agora, no finalzinho do programa. Eu vou fazer as perguntas em respeito ao nosso internauta aqui, mas vocês têm 30 segundos para responder cada uma. Uma é da Ana Ludmila, via Twitter, @AnaLudmila. Ela pergunta: a estrutura orgânica da ABLIRC representa todas as religiões e compreende a necessidade da lei de meios? A ABLIRC, ela tanto contempla todas as religiões que aqui no programa falamos de ateus, de evangélicos, de católicos, de matriz africana. Nós não temos todas essas representatividades na instituição, mas no nosso estatuto nós temos tudo isso coberto. Tem abertura para e todas somos elas. uma instituição nova que está em construção. E aí o Ruiz de Olinda, Recife, via o portal da TVT, ele pergunta também ao professor Samuel. O professor Samuel é presidente de uma associação pela liberdade religiosa. Queria saber a proposição que essa associação tem para divulgar, difundir a ideia do respeito às religiões. Tem algum programa específico que vocês fazem? Olha, como nós dissemos, nós estamos em construção, a entidade está completando este ano 10 anos, mas é um projeto, 10 anos para uma instituição que tem essa proposta é praticamente nada. Então nós estamos agora nos estruturando, temos até um convênio aqui com o professor Dr. Hilton Garcia, que é o diretor aqui da Faculdade de Direito Anchieta, do Grupo Anhanguera, e nós estamos com um projeto para produzir material acadêmico com especialistas do direito, da sociologia, da filosofia, tratando deste tema. E temos a revista Asas da Liberdade, que foi lançada recentemente, para também tratar do tema. Mas, assim, tem muito a ser feito. E nós estamos aí abertos aos voluntários, aos parceiros. Quem quiser entrar em contato conosco, até se for possível colocar na tela. Diga o site. Eu vou colocar o e-mail, que o site está em construção também. É ABLIRC, ABLIRC, @gmail.com. Mande lá os questionamentos, perguntas, se disponibilize, critique, que nós responderemos com o maior prazer. Eu gostaria muito de agradecer a vocês. Eu sei que esse debate que a gente fez aqui em 1 hora, menos de 1 hora de programa, é só um... Ele não para por aí, tem que Claro, debater ele é mais. só um primeiro elemento dessa conversa, que aqui na TVT já fizemos outros programas tocando as questões religiosas, e certamente esse é um de outros tantos, e que esse debate em nível nacional deve continuar, ser amplificado, porque a questão da liberdade religiosa é uma questão muito cara a uma sociedade democrática e a uma sociedade plural e tão diversa culturalmente como a brasileira. Tá certo? Agradeço muito a presença de vocês e agradeço também a você que nos acompanhou no Melhor e Mais Justo, que é um espaço para a gente pensar temas relevantes, ações capazes de promover desenvolvimento, construir cidadania, respeitar diferenças e diminuir desigualdades. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.